A paz e a graça. Graças a Deus por mais esse dia. E eu quero trazer revelações a você. A você que faz parte de algum ministério, você que sobe sempre em um altar para pregar, para louvar, para dar testemunho, para ler a palavra de Deus. Você pastor, você evangelista, você obreiro, você que teve chamada, é com você mesmo que eu quero falar. O título que eu quero trazer e dar a esse vídeo, a essa mensagem é: os altares estão sendo quebrados. Se deve perguntar, por quê? Irmão, você coloca esse vídeo com esse título. Eu quero trazer em primeira mão o mais recente ministério do inferno, e tem um principado das trevas que sempre que é descoberto, ele se denomina o quebra do altar. Qual é a função desse demônio e suas falanges? E na manhã desse dia, depois de muito orar, depois de muito pesquisar e ler a palavra de Deus, eu quero trazer a você esse tema e esse demônio que está incumbido de quebrar altares onde é pregada a palavra de Deus. O que é que ele faz na vida dos obreiros, dos pastores, aqueles que estão divulgando ou tentam divulgar o Evangelho? O que é que ele faz na vida dessas pessoas? Primeiro, divisões dentro das igrejas, entre o ministério, entre pastores, ciúmes de um para com os outros. Ele coloca heresias para ser pregadas nas igrejas, para que as pessoas fiquem sem rumo em seguir. São coisas que não têm nada a ver com o evangelho verdadeiro. São hipocrisias. Ele coloca dentro do ministério. Eu quero trazer a você essa revelação. É por isso que talvez na tua igreja as coisas não estão dando certo. Por quê? O Espírito Santo de Deus não pode habitar, não pode agir onde há essas coisas. De repente, um homem que sobe ao púlpito com aquela eloquência, mas o quebra de altar já fez ele fornicar, está na fornicação. Muitas vezes está em adultério, é casado, mas está em adultério. E Deus não pode usar um homem que esteja no adultério. Esse quebra de altar, esse maldito demônio,
ele coloca apostasias em meio ao povo de Deus, e ele veio esfriar, através disso, esfriar. Uma pessoa que era fervorosa começa a esfriar. E as pessoas que veem isso, que estão presentes, também começam a esfriar e se afastar da igreja. É por isso essa morte espiritual dentro, no meio dos crentes, porque o quebra do altar está agindo com suas falanges. Coloca orgulho e soberba, competições entre eles. Vêm os julgamentos, existe a ganância financeira, transformam a Bíblia e a pregação do Evangelho, mas sempre estão colocando no meio a situação financeira, a ganância, fizeram as coisas de Deus, negócios lucrativos. Tem os domínios, coisa que nós vemos muito, e nós temos conhecimento de que o reteté dentro das igrejas é esse quebra do altar que está fazendo. E quando isso começa a acontecer dentro de um ministério e ser permitido, é sinal de que aquilo já está no fim. As fofocas, as invejas e muitas outras coisas. E a frieza é a morte espiritual. Por isso que em muitos lugares, talvez você que é pastor, líder de uma igreja, será que você não tem que abrir os teus olhos? Porque você está deixando entrar o quebra de altar na tua igreja, no teu ministério. Tu permite que as pessoas que estão em púlpitos estão em pecados e mesmo assim você deixa essa pessoa pregar e ter autoridade sobre a herança de Deus. Você precisa ter autoridade, você é o mensageiro colocado nesse lugar para fazer a diferença, mas você não está se apercebendo e você não está vigiando nesse assunto. É complicado, muito complicado. Um homem de Deus se deixar levar pelo quebra de altar. E eu quero trazer aqui uma palavra a você. Está no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 12 e 13, escrito está assim a você: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo. E você que me ouve não pode se deixar esfriar pelo que você ouve, pelo que você vê. Você está escandalizado. Cuide de você mesmo. Mantenha o teu fervor, a tua fé em Deus. Porque se você não estiver estruturado na rocha que é Jesus, você vai ruir.
E aqui diz, no término desse verso, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No livro de Daniel, capítulo 12, no verso 10, você vê um púlpito vazio? É o que está acontecendo? Espiritualmente estão vazios, porque deixaram o demônio, o quebra de altar, acabar com a tua fé. Já não acontece mais nada, o povo está entristecido, não há testemunho de milagre, porque o quebra de altar já esfriou tanto os pregadores como aqueles que ouvem as pregações. Daniel capítulo 12, verso 10 está escrito: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Essa é a palavra que Deus deu a Daniel para os últimos tempos que estamos vivendo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios não estão entendendo. Estão ouvindo e seguindo o que o quebra do altar está fazendo, e ele não se apercebe. E assim Deus irá cobrar. Para a gente terminar, muitos estão assim e Deus traz a você a última palavra. Está em Mateus 23, 3, dizendo: todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É uma palavra que exorta a todos nós de tomarmos cuidado com aqueles que estão fazendo a vontade dessa entidade chamada quebra do altar. Muitas vezes ele está pregando, mas ele não está fazendo ou praticando aquilo que ele está pregando. Ouça e coloque em prática, mas não faça em conformidade com as suas obras, é a palavra que Deus traz. Nós, há muito tempo no ministério, eu não via com tanta frequência essa entidade incorporar em outras pessoas. E agora, esse demônio aparece, denominado o quebra de altar. E quando ele é aprisionado pelos anjos, em revelações, em culto de libertações, ele declara que o seu pai, Satanás, enviou ele para essa missão. Eu quero abrir os teus olhos. Faz as pessoas pecarem, caírem. Por isso eu dou o nome a esse título. É o mais novo ministério do inferno que está trazendo divisão, esfriamento, morte espiritual, para que a obra de Deus seja impedida de ser feita. Mas o Senhor, Ele está querendo te alertar. E nessa oportunidade, eu trago a você. Fica na paz em nome de Jesus. Vigia
e pesquisa e vê o que está acontecendo e ponha um fim nisso. A Bíblia diz: tirai dentre vós esse iníquo. Faça isso, para que você tenha êxito no teu ministério. Fica na paz e na graça, até a próxima oportunidade. Amém.